Nutri, quando estarei liberada para dirigir, para voltar ao trabalho, para as minhas atividades normais? Quero saber, estou ansiosa. Me conta um pouco mais sobre isso. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Já vou começar com aquele lembrete maroto de não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com a sua rede, com pessoas que você conhece. Eu sei que vocês aí têm muitos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de um monte de coisa sobre bariátrica. Então compartilha lá também, para que vocês possam ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, tá certo? E bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre algumas liberações, alguns cuidados que a gente tem que ter logo após a cirurgia bariátrica para que nós possamos voltar ao normal. Lembrando que tudo que eu vou falar, pessoal, precisa ser avaliado também individualmente e junto com a sua equipe, tanto a equipe médica quanto a equipe multidisciplinar. Mas algumas questões simples que a gente precisa ter atenção, ter alguns cuidados e o porquê de cada coisa que a gente tem que prestar atenção nesse momento no pós-operatório, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, é que a cirurgia, ela é, por ser uma cirurgia interna e por ser uma cirurgia hoje, a maioria dos casos por videolaparoscopia, é uma cirurgia de uma recuperação muito rápida. Eu falo que a dor, o incômodo, às vezes vai durar 2, 3, 4 dias no máximo. Depois, eu brinco que às vezes vocês até esquecem que fizeram a cirurgia bariátrica. Se não fosse pelo acompanhamento, né, da parte alimentar, vocês já estariam, ó, super relaxados. Mas ainda assim a gente tem que lembrar que é uma cirurgia interna, meu estômago ainda está cicatrizando, se mexeu também na parte intestinal, né, como no bypass, também vai ter uma cicatrização ali a nível intestinal. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque eu falo, quando é alguma coisa visível, tipo, fiz uma cirurgia na mão, no pé, a gente tem um cuidado extra, mas como é algo interno e como a gente se sente muito bem, é muito comum vocês esquecerem um pouquinho disso. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, principalmente no primeiro mês de pós-operatório, tá? Só que também a gente tem que saber que a cirurgia, pessoal, não é uma cirurgia incapacitante. Não é uma cirurgia que é para vocês ficarem deitados, sem fazer absolutamente nada, não vai precisar, precisando de alguma ajuda para levantar, para movimentar, isso não. Eu quero e é interessante que vocês, logo nesse pós-operatório, já tenham um mínimo de movimentação, até inclusive para evitar qualquer quadro de trombose. Então é muito importante vocês se movimentarem ao longo do dia, dentro de casa mesmo, sem grandes esforços, tá, pessoal? Mas isso é fundamental. Às vezes vai poder preparar um suco, alguma coisinha dentro do protocolo da alimentação, vai tomar banho sozinho, tá? Então não deixem de se movimentar levemente dentro de casa. Mas alguns cuidados que a gente tem que ter nesses primeiros dias. Não deve ficar pegando peso, tá? Toma cuidado, às vezes as mães ou pais também, né, que têm filhos pequenos, precisam pegar muito no colo. Então, gente, dá preferência às vezes para pegar a criança quando estiver mais sentado. Nada de ficar abaixando, agachando e levantar essa criança. Isso já é um esforço que não é recomendado ser feito após a cirurgia bariátrica, pelo menos nos primeiros dias, tá? Uma outra coisa que muita gente não sabe, que muita gente esquece, é tomar cuidado também. Às vezes, Vanessa, eu preciso manter ordem na minha casa, limpeza, etc e tal. Então, vamos supor, vou lavar a roupa. Toma cuidado com essa movimentação de tirar a roupa da máquina, colocar a roupa no varal. Isso também tem que ser feito com muito cuidado, muita atenção. Às vezes, varrer rua, varrer casa, varrer em geral, recolher lixo, por exemplo, com a pazinha. Se for fazer essas atividades, se você estiver liberado pelo seu médico, faça com bastante cuidado nesses primeiros 10, 15 dias de pós-operatório, tá, gente? Isso precisa ser feito com muita atenção, com muito cuidado, para não romper mesmo, né, os pontos, nada disso, tá certo? E agora, algumas perguntas gerais. E se vocês tiverem alguma pergunta também, coloca aqui nos comentários pra gente respondendo, porque às vezes eu não vou abordar todas as dúvidas de vocês, eu tô abordando as principais que os meus pacientes chegam e me perguntam, mas se tiver alguma dúvida diferente, coloca aqui que a gente vai respondendo para poder até criar, como eu tenho falado, essa comunidade com mais e mais informações, tá bom? Uma coisa que normalmente perguntam muito para mim, para os médicos, né, que eu vejo aí vocês, é com relação, por exemplo, a voltar a dirigir, tá?
Dirigir, gente, o que que eu falo? Depende muito da sua rotina. Uma coisa é você voltar a dirigir se você dirige mais dentro da cidade, percursos pequenos. Outra coisa é se você trabalha com isso, tá? Quando é uma questão de percursos pequenos, em média de 10 a 15 dias os médicos já liberam, tá? Claro que tudo isso, gente, também vai depender do seu estado de saúde pré-operatório e de como ocorreu a cirurgia esses primeiros dias de pós-operatório, tá? Mas em média de 10 a 15 dias, a gente já libera para aquela saidinha de carro, vou dirigir, vou levar meu filho para a escola, vou ali no shopping, vou no supermercado, coisas simples, tá? Agora, para quem já faz a trabalho, para quem já é, por exemplo, às vezes é um caminhoneiro, ou trabalha como motorista de aplicativo, ou trabalha fazendo viagens, aí normalmente essa liberação demora um tempinho a mais, às vezes de 20 a 30 dias. E aí, o porquê que demora um pouco a mais, e aí eu vou explicar uma parte da questão nutricional que é muito importante, que é outra dúvida também que todo mundo faz. Quando vou poder voltar a trabalhar? Isso, gente, eu gosto de orientar muito aos meus pacientes, que depende um pouquinho da fase de alimentação. Por quê? Enquanto a gente está na fase de dieta líquida, que a gente vai ter intervalos muito pequenos, é muito complicado voltar a trabalhar. Principalmente porque, às vezes, vocês, gente, vão dar uma bobeirinha de tomar um gole a mais porque não estava prestando atenção, e isso vai trazer um desconforto, um mal-estar, e é algo que a gente quer evitar nesse pós-operatório, tá? Então, é importante que nessas primeiras fases da dieta líquida, da dieta pastosa, vocês estejam focados nesse cuidado, para evitar qualquer tipo de desconforto. E normalmente eu oriento retornar ao trabalho depois ali entre a evolução de dieta pastosa para dieta branda, tá? Isso vai depender o tempo ali também de pessoa para pessoa. Pode ser em torno de 20 dias a 30 dias, depende um pouquinho, tá? Mas tudo também depende da sua rotina de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha como caminhoneiro, que às vezes vai viajar e aí precisa levar, ou às vezes não vai ter muito recurso para sempre comprar ou parar com relação à alimentação, eu recomendo que já esteja lá para dieta branda ou dieta livre para poder voltar ao trabalho, porque aí você já vai estar mais habituado com relação à mastigação, os intervalos entre as refeições vão ser maiores e aí vai conseguir adequar melhor ao seu ritmo de trabalho. Agora, por exemplo, Vanessa, eu sou contador. Eu trabalho sentado, eu trabalho mais no computador, quietinho, eu não converso muito, eu fico mais na minha ali. E eu trabalho de home office. Às vezes eu vou poder conseguir voltar a trabalhar até antes. Às vezes até numa dieta pastosa eu já vou conseguir voltar a trabalhar. Vanessa, eu trabalho carregando muito peso. Então talvez depois dos 30 dias, por exemplo. E é isso tudo, gente, é interessante conversar com o seu médico, às vezes já na primeira consulta. Por quê? Para vocês se programarem do tempo ideal para fazer a cirurgia. Porque às vezes seria interessante vocês pegarem um período de férias, ou às vezes um feriado prolongado para aumentar um tempinho. Em média, os médicos dão um atestado de 15 dias, mas às vezes você incluir um feriado prolongado, por exemplo, já vai dar mais uma semana, tá? Então, já conversa isso com o médico de vocês para que vocês se preparem para ter aquele tempo específico para essa primeira fase de recuperação da cirurgia, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto de orientar também, porque eu tenho muitos pacientes que trabalham com avós, que são professores, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os primeiros dias, gente, de pós-operatório, falar muito cansa, causa um pequeno desgaste, entra um pouco de ar, pode causar um pouquinho de dor, tanto a nível do estômago, cavidade abdominal. Então, quem trabalha também muito com a voz falando o tempo inteiro, a gente tem que tomar cuidado, tá? Talvez também esperar um tempinho maior, porque às vezes não vai conseguir tomar uma água para lubrificar essa garganta, essa boca no tempo adequado. Então, observa também, conversa às vezes com outras pessoas que tiveram essa experiência. Vanessa, eu conheço uma professora que também fez, e aí ela falou que realmente ela voltou muito antes, estava sentindo muito desconforto, doía e não foi tão confortável, que se ela pudesse, ela poderia ter esperado um pouquinho mais, para que vocês também possam se programar, gente, o melhor tempo, a melhor fase de pós-operatório. Porque às vezes a gente quer fazer com tanta correria, a gente quer fazer ali, não, quero fazer para agora, o quanto antes, porque me falaram que período de inverno agora é bom fazer, porque a cicatrização é melhor. Só que aí a gente não programa um tempo que vocês vão estar relaxados, um tempo que vocês vão estar em paz.
E aí acaba que o protocolo, a parte alimentar, o pós-operatório, se torna um grande problema, uma grande aflição, porque vocês não estão focados em fazer o repouso, em seguir as recomendações adequadas. Querem só simplesmente passar ali as fases e voltar à vida normal, tá? Uma outra pergunta que todos também muito me fazem é com relação à questão da atividade física, tá? Isso, gente, é uma liberação com o médico, tá, de vocês, porque como eu falei, eu quero reforçar, tudo vai depender também do seu estado de saúde pré-operatório, do seu peso antes da cirurgia, de como ocorreu a cirurgia, tá? Em média, normalmente com 15 dias, 10 a 15 dias, os médicos liberam para caminhadas leves, caminhadas em terrenos planos, curtos períodos de tempo, tá? Alguns casos até antes, tá, gente? Tem alguns casos que às vezes vamos começar com períodos bem pequenininhos, às vezes caminhadas de 10 minutinhos em terreno plano, que isso já vai estar liberado e vai nos ajudar. Mas normalmente exercícios mais, por exemplo, uma academia, um pilates, exercícios de força, tudo isso, o médico libera a partir de 30 dias, tá? E lembrando que é fundamental a gente iniciar a prática de exercício físico logo depois que a gente estiver liberado, até para que a gente tenha um resultado muito melhor e não tenha uma perda de massa magra tão considerável, que isso vai acontecer, mas a gente consegue evitar, tá certo? Bom, pessoal, essas foram algumas das principais perguntas que vocês costumam me fazer, quando eu vou poder fazer tal coisa, que dia, que horas. E aí, como eu falei, conversa isso com a equipe de vocês, já se programa antes mesmo de pensar na cirurgia, na data da cirurgia, para que vocês tenham uma recuperação excelente. E o que vocês tiverem de dúvida, perguntas, quer saber algum outro tipo de liberação, coloca aqui no comentário que vai ser um prazer respondê-los. Um abraço e até o próximo vídeo.